34ª lição de Unsrichiano. 34. Lektion. Vamos aprender mais duas preposições nessa lição, fa e zu. Então deixa o seu joinha e vamos logo começar. Aprendemos até agora 6 preposições. 3 delas, in, on e uf, podem ser seguidas pelo acusativo ou pelo dativo, dependendo se marcam uma ação de movimento para um lugar ou se marcam uma ação que ocorre num lugar fixo. E as outras 3, mit, fun e aus, são sempre seguidas pelo dativo. Confira as lições passadas para rever o uso delas se achar necessário. Você pode encontrar explicações para as preposições in, on e uf nas lições 14 e 15. Para a preposição mit na lição 16, para a preposição fun nas lições 12, 13 e 20 e para a preposição aus também na lição 20. Nossa primeira preposição de hoje é a preposição fa. Essa preposição é pronunciada quase sempre átona, portanto soando como fa, com a típica pronúncia de um ER átono. Se pronunciada forte, soaria como fea, mas eu realmente não lembro de já ter ouvido falantes usando dessa forma. Alguns falantes a pronunciam como fó na forma átona, o que seria foa na forma tônica, mas aqui eu vou usar fa, que é a forma usada por mim. Essa preposição sempre é seguida pelo acusativo, nunca pelo dativo. De forma geral, essa preposição pode ser traduzida como para do português, ou às vezes como por. Ela geralmente indica o propósito de algo. Em alguns casos, mas não em todos, ela pode ser usada para substituir o dativo. Vamos ver alguns exemplos. Das Geschenk ist für dich. Este presente é para você. Note aqui como fa é seguido pelo acusativo, dich. Não podemos dizer fateia, somente für dich. Note também como o sentido da expressão für dich, para você, é similar ao que acontece com o dativo em casos como Ich gebe dir das Geschenk. Eu dou para você o presente. Mas quer dizer que em vez do dativo poderíamos usar uma construção de fa mais acusativo e dizer, por exemplo, Ich gebe das Geschenk für dich? Não podemos. Gebe é um verbo que exige um objeto direto no acusativo e um objeto indireto no dativo. Quando o dativo é um complemento obrigatório do verbo, você não pode substituir ele por uma construção de fa mais acusativo. Com o verbo gebe, você só pode dizer Ich gebe dir das Geschenk. Já o verbo sein, ser, estar, sequer é um verbo transitivo. Então nem pode ter um objeto, seja direto ou indireto. Portanto, não podemos dizer algo como das Geschenk ist dir. Aqui qualquer complemento precisa vir com a preposição. Então só das Geschenk ist für dich é possível. Em português é basicamente a mesma coisa, se pensarmos bem. Eu posso dizer este presente é para ti, mas não posso dizer este presente te é. Da mesma forma, podemos dizer algo como Ich habe ein Geschenk für dich. Eu tenho um presente para ti, mas não posso dizer Ich habe dir ein Geschenk, que seria eu te tenho um presente. O verbo haben também não pode receber um objeto indireto, apenas o objeto direto. Já com verbos que indicam uma ação mesmo, geralmente as duas formas, usando o dativo ou fa mais acusativo, são válidas. Por exemplo, Ich habe dir ein Geschenk gekauft. Eu te comprei um presente. O verbo kaufen, comprar, é um verbo transitivo que indica uma ação, comprar. Ele precisa de um objeto direto obrigatoriamente, mas não exige um objeto indireto. Quando eu compro algo, mas não necessariamente compro para alguém. É diferente do verbo dar, onde sempre que eu dou algo, eu necessariamente dou para alguém. Por isso, nesses casos em que um verbo de uma ação pode receber um objeto indireto adicional, eu posso usar tanto o dativo quanto um complemento com a preposição fa mais o acusativo. Ich habe dir ein Geschenk gekauft. Eu te comprei um presente. Ich habe ein Geschenk für dich gekauft. Eu comprei um presente para ti. As duas formas são válidas. Vamos ver mais algumas frases de exemplo. Ich schreibe einen Brief für meine Mutter. Eu escrevo uma carta para minha mãe. Note como aqui novamente temos um verbo transitivo que denota uma ação, escrever, onde um objeto indireto não é obrigatório. Então podemos também dizer Ich schreibe meiner Mutter einen Brief. Escrevo a minha mãe uma carta. Bist du fertig für das Fest? Você está pronto para a festa? Aqui novamente o verbo é sein, então não podemos usar um dativo. Você também pode dizer Bist du fertig fürs Fest? Fundindo a preposição fa com o artigo das.
da mesma forma como acontece com as outras preposições seguidas ao acusativo, que sempre fundem com o artigo das. Das ist alles für heute. Isso é tudo por hoje, ou isso é tudo para hoje. Alles significa tudo. É muito comum se usar fa em expressões que não formam frases completas, sem verbos. Por exemplo, se você vai pedir uma cerveja num bar, você pode dizer Gib mir ein Bier. Dê-me uma cerveja. Você não pode dizer Gib ein Bier für mich, porque, como eu disse antes, o verbo geben exige um complemento no dativo. No entanto, você pode dizer ein Bier für mich, uma cerveja para mim. Afinal, aqui não tem verbo impedindo o uso de fa. Ein Kaffee für dich, um café para você. Lieber Herrgott, wir danken euch für das Essen. Querido Deus, nós vos agradecemos pela comida. Perceba aqui que o verbo danke, agradecer, é um verbo que exige um objeto no dativo, da mesma forma que verbos como helfen, ajudar, e folgen, seguir. A pessoa a quem agradecemos é marcada pelo caso dativo. A coisa pela qual estamos agradecendo é marcada com a preposição fa. Ich danke dir für deine Hilfe. Eu te agradeço pela sua ajuda. Ou Dankeschön für deine Hilfe. Obrigado pela sua ajuda. Acho que o uso da preposição fa ficou claro com esses exemplos, né? Vamos então à nossa segunda preposição, zu. E se você está acompanhando as lições até aqui, desde a primeira, o que acha de passar a apoiar esse canal? Confere as vantagens lá no Catarse. Você pode apoiar com qualquer valor que quiser. Enquanto a preposição fa é sempre seguida pelo acusativo, a preposição zu é mais uma das que é sempre seguida pelo dativo, nunca pelo acusativo. Ela também costuma ser traduzida para o português como para ou a, ou às vezes como com ou mesmo de. Entre as várias coisas que essa preposição pode representar estão direção de um movimento, acompanhamento e modo de fazer algo. Vamos entender isso melhor com exemplos. Das Kind ist zu seiner Mutter gesprungen. A criança correu para sua mãe, em direção à sua mãe. A preposição aqui indica a direção do movimento. Wollen wir zum Park gehen? Vamos para o parque? Note aqui como a preposição zu se fundiu com o artigo tam para formar zum, da mesma forma como todas as outras preposições que usam o dativo também fazem. Aqui uma frase parecida que você poderia montar com o que vimos em aulas passadas seria Wollen wir in den Park gehen? Que também poderia ser traduzido como vamos para o parque, mas o sentido é um pouco diferente. In den Park gehen significa literalmente ir para dentro do parque, entrar no parque, o que indicaria que você vai até o parque e entra nele. Seu destino é algum ponto no interior do parque. Já em zum Park gehen, o sentido é mais de até o parque. O parque é o destino também, mas você pode só chegar até a borda do parque e parar, sem necessariamente entrar nele. Geh zum Teufel. Vá pro diabo. Was isst du gern zum Kaffee? O que você gosta de comer com o café? Note como aqui a tradução é com. O que você gosta de comer com o café, acompanhando o café? Sie kommen immer zu Fuß. Ele sempre vem a pé. Aqui, zu indica o modo com que alguém se desloca de um lugar para outro. Nesse caso, não se costuma usar um artigo. Dizemos zu Fuß, a pé, e não zum Fuß, ao pé. Existem usos mais específicos tanto de fa quanto de zu, mas a gente vai aprendendo isso aos poucos ao longo das próximas lições. O mais essencial é o apresentado aqui. Meus agradecimentos especiais aos apoiadores do canal. Se você quer ver esse canal crescendo e se beneficiar com isso, considere se tornar um apoiador também, seja pela campanha do Catarse ou fazendo uma doação espontânea de qualquer valor via Pix. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever e deixar aquela curtida, não custa nada. E dá uma olhada no meu Instagram também. Obrigado e até mais. Dankeschön und bis bald.